Olá, meus amigos, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. Nós somos cristãos porque nós cremos e, além de crer, nós incorporamos a nossa vida em nosso entendimento de que Jesus é o autor e consumador de nossa fé, autor e consumador de nossa redenção, autor e consumador da nossa reconciliação com Deus, autor e consumador da nossa vida eterna. Apesar de nossas qualidades humanas, eventuais méritos ou obras, coisas importantes em nossa vida, a obra maior é a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Sem a obra dele, sem a obra voluntária dele, sem a entrega dele na cruz do Calvário, não existe identidade cristã, não existe a cristandade na face da terra. Cristianismo é uma coisa inexistente sem a cruz de nossa redenção. A cruz que seria a cruz de nossa maldição, ele, Jesus, se fez maldito por nós, porque maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E isso, então, cumprindo a profecia do profeta Isaías, no capítulo 53, nos versículos 4, 5, 7, ele se fez, Jesus, maldição por nós. Morte voluntária, morte vicária, morte substitutiva, morte em que nós fomos agraciados por meio dessa morte. Quem não crê nisso pode crer em qualquer outro meio de salvação que não existe. Pode crer em outra coisa qualquer que não existe, não funciona, porque é completamente contrário aos planos de Deus. Eu vou dar 3 exemplos só, dados pelo próprio Jesus, de que sua morte não foi apenas vontade dos guardas romanos, nem dos líderes fariseus. A sua morte foi preconizada desde a fundação do mundo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz: do Cordeiro imolado desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus sacrificado desde a fundação do mundo. Então, nós vamos ver nessas 3 passagens a verdade dita pelo próprio Jesus. A primeira está no Evangelho de João, no capítulo 10, nos versículos 15 a 18. O que diz o texto? Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Aí já temos um bom prenúncio, não é isso? Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Os missionários, os apóstolos, depois fizeram essa parte que Jesus disse ser necessária. Agora, nos versículos 17 e 18, vem a parte mais contundente. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. O Pai me ama porque eu dou a minha vida. Ele não diz que a sua vida será tirada. Ele diz: eu dou a minha vida e volto a reassumir. Ninguém a tira de mim. Jesus não era falacioso. Jesus não estava blefando. Isso aqui é uma verdade absoluta. E se ele morreu na cruz, se ele foi morto, não foi pela força do braço do homem, mas pela permissão dele. Porque ele diz aqui
no versículo 18: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então, Jesus Cristo, crucificado e morto, foi pela permissão de Deus Pai e pela permissão de Deus Filho. Porque esse plano de resgate da raça humana já estava planejado por Deus Pai e Deus Filho como um plano perfeito de resgate antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então Jesus afirma: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E há pessoas que não creem nas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua, para nós terminarmos essa primeira parte: tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Jesus está dizendo que tem autoridade para entregar a sua vida e para reaver a sua vida. Morte e ressurreição. Entrega voluntária. Em prova de amor ágape e resgate dessa vida. Ressurreição. Este mandato eu recebi de meu Pai. Então aqui já é a primeira prova de que Jesus crucificado e morto foi pela permissão dele, Jesus. Basta ler o texto uma, duas vezes, com um pouco de paciência e também isenção, para que a pessoa descubra a verdade. A morte de Jesus foi uma morte voluntária, e pela sua morte, pelas suas pisaduras, fomos sarados. A dor que nós deveríamos sentir, ele sentiu por nós. Ele se fez maldição em nosso lugar. Por isso nós dizemos que a cruz de nossa maldição, que seria de nossa maldição, foi transformada em cruz de nossa redenção. Vamos ver outro texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. No capítulo 26, vamos ver do versículo 51 a 54. Mateus 26, 51 a 54. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, Malco, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso não pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais do que 12 legiões de anjos? Vocês não sabem que eu posso pedir ao meu Pai, e ele mandaria agora mais do que 12 legiões de anjos? Jesus estava blefando? Jesus estava exagerando? Jesus, o Filho de Deus, seria capaz de uma coisa dessas? Não estão os anjos todos subordinados a Jesus? Mesmo ele, na condição de figura humana, não estavam todos os anjos prestes a servi-lo se ele assim solicitasse? Sim, porém ele nunca acionou essas 12 legiões de anjos. Mas ele diz que tinha à sua disposição mais do que 12 legiões de anjos, que fariam abortar toda essa prisão, martírio e morte de Jesus. Mas ele não pediu. Ele disse que tinha à sua disposição, e Jesus não estava mentindo. Jesus não acionou as 12 legiões de anjos. E no versículo 54, ele confirma tudo isso, com a sua morte vicária e substitutiva.
Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? O que deve suceder? O que deve suceder para que se cumpram as Escrituras Sagradas? Que ele seja preso, que ele seja maltratado, que ele seja morto e que ele seja ressurreto ao terceiro dia. Então, a segunda prova insofismável, incontestável, de que Jesus Cristo entregou-se em holocausto perfeito para o nosso resgate, para a nossa salvação. No mesmo Evangelho de Mateus, nós temos agora no capítulo 16, a conversa de Jesus com os seus discípulos. Entre eles está presente Pedro, e Pedro, após ouvir as palavras de Jesus, repreende Jesus, mas é severamente repreendido. Vamos ver como é que ocorre isso. Evangelho de Mateus 16, dos versículos 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. Jesus não presumia, Jesus não temia, ele tinha a certeza de que era necessário que essas coisas acontecessem. E continuando, no versículo 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Quer dizer, Pedro, isso repreendendo Jesus, dando uma demonstração de amor puramente fraternal. E no 23 é que vem a conclusão. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Por que Jesus repreendeu Pedro? Porque Pedro quis preservar a vida de Jesus. E quando Jesus diz: porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Quais são as coisas dos homens cogitadas? Preservar a vida de Jesus. Qual é a coisa cogitada por Deus Pai e Deus Filho? Que ele fosse preso, maltratado e morto e ressurreto ao terceiro dia. Então aqui está mais uma prova. Quando Pedro tenta preservar a vida de Jesus e dá uma demonstração de amor fraternal, ele é repreendido por Jesus. Jesus não agradece a Pedro. Jesus repreende a Pedro. Pedro, você entende muito de amor fraternal, mas não entende nada dos meus propósitos e dos propósitos de Deus em minha vida, em minha morte e em minha ressurreição, para a salvação de vocês e para a salvação de muitos. Então nós temos aqui essas três passagens. São as mais importantes. Eu considero extremamente claras. Elas são, como eu disse, apesar dos contestadores não suportarem muitas vezes essas passagens, porque elas são muito verdadeiras e muito fortes e mostram de modo claro a morte vicária de Jesus. Muitos querem criar sofismas, criar as contestações, mas não conseguem mudar a palavra do Filho de Deus. Não conseguem mudar a obra redentora como plano perfeito de resgate da raça humana, planejado desde a fundação do mundo, no coração de Deus Pai
e no coração de Deus Filho. Assim, Jesus não foi morto apenas porque ele estava sendo inconveniente. Ele foi morto porque ele assim desejou. E as 3 passagens confirmam de maneira clara, de maneira evidente, de fácil compreensão, que a morte de Jesus foi uma morte vicária, voluntária, e que permitiu, na sua morte e na sua ressurreição, a anulação de nossos pecados, a nossa justificação, a nossa reconciliação com Deus e a nossa vida eterna, a nossa salvação. Que Deus abençoe você. Não creia em outros artifícios e versões que dizem que Jesus foi morto pelos seus ensinamentos, que a morte de Jesus foi um assassinato, puramente um assassinato. Como é que Deus Pai poderia permitir que o Filho morresse na cruz, sendo esse plano de resgate um plano perfeito, elaborado desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, podemos dizer desde a própria eternidade, tanto por Deus Pai quanto por Deus Filho. Que Deus abençoe você, que essa mensagem sirva para que você conheça bases para que você possa compreender e viver na fé cristã. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.